Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação do Paulo Godoy, da Pure Storage. Godoy, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Obrigado aqui pela oportunidade de bater um papo de novo com você aí e o seu público. É um grande prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Godoy. O Godoy aqui já é de casa, a Pure também já é de casa, sempre trazendo e nos enriquecendo bastante de novidades desse mercado tão importante e significativo para as empresas, para o negócio, para todo o ecossistema como um todo. Nada melhor do que melhorar a experiência dos clientes, dos usuários, isso que é legal. E o Godoy aqui tem sempre algo novo para nos contar, né? Sempre tem uma boa história para contar, falando de alguns cases interessantes. Mas, Godoy, vamos imaginar que alguém não ouviu os episódios anteriores, episódios esses que inclusive eu vou colocar aqui na descrição para facilitar a experiência para quem está acompanhando. Conta aqui um pouquinho para a gente, quem é o Godoy e o que é a Pure, por favor. Sempre tem muita coisa nova, mas também tem muita coisa velha para contar, né? Então, Legal. né, já sou aqui um veterano do mercado, principalmente de armazenamento de dados, né? E já estou mais de 20 anos aqui no mercado de tecnologia e integração, mas eu já tive uma carreira aí muito longa aqui nesse mercado de armazenamento de dados. Desde 2005, 2006, eu comecei a trabalhar em Hitachi, passei pela IBM, passei pela Netap, e aí, em 2014, eu acabei de completar 8 anos de Pure Storage aqui no Brasil. Que Foi legal. quando a gente montou a empresa, ela começou em outubro, aqui no Brasil, em outubro de 2014, e a gente está, então, desde então, trazendo toda essa mensagem, né, do armazenamento de dados, com uma nova mensagem de subscrição, totalmente baseado em Flash. Isso foi uma novidade muito grande na época. O Flash era uma Sim. solução que era 40 vezes mais cara do que a solução baseada em disco. Mas os fundadores da empresa, que começaram ela em 2009, já tinham uma visão de como que o Flash ia transformar o mundo de armazenamento de dados. O disco estava já se transformando num gargalo em termos de desempenho para as Verdade. novas necessidades desde a transformação digital, mas do mais básico dos dados estruturados, e também com um modelo comercial novo, para um tempo novo, que é muito parecido com o que a cloud foi trazendo para a gente ao longo do tempo. Uma capacidade de atualização constante do equipamento, um monte de novidades. A gente é líder do Gartner há 9 anos consecutivos, mostrando então que a gente investe muito no desenvolvimento de tecnologia, traz uma proteção do investimento do cliente embutido nisso tudo. Mas, enfim, há 8 anos atrás a gente começou a operação da Pure aqui no Brasil. A gente, desde então, está mostrando que a empresa existe, foi uma preocupação inicial no começo, e trazendo uma evangelização para o mercado, para todas essas propostas novas. 8 anos depois, a empresa cresceu muito, tem se destacado demais. Ontem mesmo eu estava vendo uma apresentação do IDC, falando da nossa participação no mercado, da nossa evolução, crescimento e das perspectivas do mercado latino-americano. Já emendei uma pergunta na outra aqui, Vinícius. Já fui falando um pouco da minha história e um pouco da história da Pure aqui. Mas isso é legal, tu já é de casa, meu amigo. Tu já sabe como é que é o ritmo aqui do bate-papo, essa é a ideia mesmo. Mas uma curiosidade interessante que você comenta, Godoy, que é justamente a evolução que você falou, poxa, era disco, ok, atendia a um determinado momento, mas que curioso, às vezes a inovação e as empresas poderem desenvolver novos negócios, tem que ter empresas como a Pure para trazer uma coisa que não estava no roadmap, não estava no planejamento, e que essa nova solução, não só a parte tecnológica, mas principalmente o modelo comercial, que também é tão importante. A gente gosta da tecnologia, né? Somos amantes dela, a gente gosta de ver o produto funcionando, é interessante pra caramba. Mas legal também a gente saber que tem um modelo comercial que se torna mais atrativo, que se torna mais flexível para acompanhar justamente a evolução da empresa, o momento que a empresa está vivendo. Então, isso que você conta da Pure, hoje, obviamente, todos esses anos depois, é fácil a gente falar assim, faz todo sentido. Mas lá atrás foi meio barra pesada para poder entender e as pessoas começarem a compreender esse novo modelo, não é verdade? Perfeito, Vinícius. Você acabou de descrever o desafio real que a gente teve. Ser uma empresa relativamente pequena no começo
e ter que, né, se mostrar no mercado, era a parte até mais fácil. É até uma brincadeira que a gente faz em algumas apresentações, dizendo que flash é só um pretexto, porque o que a gente vendia era muito mais coisa do que isso. Não era simplesmente uma mudança de mídia num produto. Tinha muita coisa agregada nisso, bastante mesmo, diferenças tecnológicas mais anteriores a essa questão da mídia, a forma como é usado o flash já foi uma novidade, como Sim, era uma empresa que nasceu livre das amarras do disco, a gente construiu uma solução que já se adequava muito melhor a essa nova mídia, fazendo com que ela funcionasse muito melhor. Você simplesmente colocar o flash numa estrutura que estava desenhada para uma saída serial de disco, não funciona bem. sim. Tem um monte de limitações e que a gente estava livre disso, já que eu não tinha um produto legado para ter que atualizar e tentar manter a par com isso. Então, a mudança tecnológica é muito mais profunda do que simplesmente a troca de mídia, e a empresa, é incrível isso, sabe, Vinícius? A gente olhando a história das empresas no mercado, em cada momento aí da história do mercado e da economia, você vê que tiveram modelos que foram desenvolvendo, desde a coisa básica, como, sei lá, a produção seriada, depois aí uma melhor integração dos produtos. A Pure foi, para mim, um exemplo dessa startup enxuta e da Sim, organização exponencial, que para mim acho que foi o grande. Parece que a gente seguiu um manual de fazer isso acontecer. Então, desde do lançamento de modelos iniciais, do desenvolvimento, do foco na satisfação do cliente, do monitoramento disso como parte do modelo de negócio e aperfeiçoando constantemente o produto, entregando uma experiência para o cliente, parece hoje um papo meio óbvio, né, que você ouve muito repetitivo, mas a empresa nasceu fazendo isso, é. num momento que isso ainda era novo. Então, o desafio é bem isso, de você assimilar essas novidades enquanto parte da empresa e depois entregar isso para o mercado e explicar para o mercado como é que é. É enorme esse desafio de chegar para um cara e falar, não, você não precisa fazer desse jeito. Né? Vamos passar a fazer de um outro jeito, como serviço, pensando no modelo de subscrição, no crescimento on demand, coisas que hoje são simples de pensar no valor agregado Sim, disso, isso mas que mesmo. para você quebrar essa barreira, essa inércia dentro de uma empresa que já está tradicionalmente fazendo isso há vários anos, é muito complicado. E, graças a Deus, aí, né, tem se mostrado aí uma proposta muito boa, muito ganhadora, e tem feito a gente crescer muito aí nos últimos anos. Cara, isso é muito legal porque às vezes é mais. A gente tem a sensação de que é mais difícil desenvolver a tecnologia do que convencer o mercado. E são desafios que, são, obviamente, são desafios ainda, mas às vezes a tecnologia está pronta, mas a mudança de cultura, trazer um hábito novo, porque a gente entende que o convencimento, na verdade, a educação de um novo produto, de uma nova maneira de consumir aquele serviço, ela não só está dentro da área de TI, mas está na área de compras, está na área de finanças. Tem que chamar o CFO para falar, meu amigo, vê só, o modelo mudou, tem CAPEX, tem OPEX, olha só, essa sopa de letrinha que você entende agora faz parte de TI. Então você tem que convencer uma galera assim, gigante, botar todo mundo no Maracanã e falar assim, galera, é assim que funciona, vamos junto, E é né? isso que você falou é perfeito, Vinícius, desculpa. Porque a tecnologia, ela continua rodando o reloginho lá. Então, eu tenho novidades tecnológicas o tempo todo. Sim, E isso hoje tem sido até exatamente esse desafio, essa dificuldade do cliente absorver estas novidades, seja por compras, seja pela parte financeira, seja pela análise executiva, seja agora por análises de governança, de sustentabilidade. Então, hoje o papo do ESG, né, está muito forte. sim, E isso vai trazendo interlocutores cada vez mais diferentes, em que você, na hora de vender, tem inclusive esse desafio. Eu não posso mais fazer uma venda centrada apenas no assunto técnico. Eu tenho que me desdobrar, porque isso traz vantagens enormes para o meu cliente e eu preciso ensinar ele a perceber essas vantagens.
Então, hoje, por exemplo, um assunto, né, que é correlacionado é segurança. Sem Tudo dúvida. bem, segurança é também um tema aí da área de tecnologia, mas normalmente você não olhava para o armazenamento do dado como parte da solução de segurança. Isso mesmo. Isso mudou de um jeito, Vinícius, impressionante. Esses últimos meses, eu tive aqui uma reinvenção minha de entender como que isso está tão importante para o meu cliente que eu tenho que ensiná-lo com mais prioridade do que qualquer outras coisas. Eu tenho novidades hoje impressionantes também na área de desempenho, de confiabilidade, Legal. da parte de sustentabilidade. Enquanto isso na Europa hoje, essa questão de economia de energia e espaço está numa febre gigante por causa da questão da guerra, Sim, restrições energéticas e tudo mais. Mas para nós, o que está hoje gerando maior, né, apetite nos nossos clientes é justamente a questão de segurança, a questão do ransomware, que trouxe tantos desafios que muitos. mudou até mesmo para os CISOs, né, para quem organiza as questões de segurança da empresa, a forma de estruturar as soluções integradas de segurança. Então, segurança agora tem 3 camadas principais na modelagem. Você tem a questão de prevenção, perimetral, principalmente, para que né, a ameaça não entre. Aí você tem uma questão de reação. Quando tiver uma ameaça que né, teve, como que você se comporta, como que você reage. E depois tem a terceira camada, que é a recuperação. Olha aí. Toda a questão do ataque, no final das contas, está direcionada para os seus dados. Sim. E quando os dados são atingidos, você precisa se recuperar. E eu virei o principal pilar dessa questão de recuperação do ambiente de TI como solução de armazenamento de dados, com recuperação rápida e confiável e íntegra. É incrível como isso tem mudado a nossa abordagem de venda no mercado, Vinícius. É muito incrível. Eu tenho tido experiências fantásticas de que o cliente, né, eu começo falando, hoje até eu falo, hoje eu sou uma das melhores soluções de segurança do seu ambiente de dados do mercado, que de brinde te entrega a melhor solução De de armazenamento. armazenamento de dados segundo o Gartner. Eu estou fazendo esse tipo de venda, muito legal. Que Mas tudo legal. isso você falou, educar o mercado o tempo todo sobre ou questões tecnológicas ou questões de modelagem de negócio, a questão do CAPEX, do OPEX, do as a service, do on-demand, e até mesmo integrado com outras soluções, ou de compliance da empresa, porque tem Sim. toda a LGPD, que tem aí demandas em cima da solução, seja por questões de segurança, seja por outros. Tem muita coisa né, acontecendo e que toda hora está evoluindo. 5G é outro Sim. assunto aí, Veio porque vai né, quente integrar também. o IoT, o Big Data, com um sistema de armazenamento de dados, monetização dos seus dados. Enfim, é diversão a valer, Vinícius. A gente tem Total. aí né, um assunto, qualquer assunto, e que no final todos estão relacionados com o mundo de dados. E faz E aí todo eu acabo me sentido. relacionando com todos eles. Verdade. E faz todo sentido, porque já deixou de ser só um armazenamento puro e simples há muito tempo. Isso que é legal. Porque se a gente olha hoje para uma solução como essa, e entrega uma inteligência dessa, e entrega também valores para as outras áreas, não para as outras áreas, para o negócio como um todo, não tem uma área que não se beneficia de uma solução que realmente consegue ter essa visão que vai além do simplesmente armazenado, deduplicação, essas tecnologias que, cara, legal, tá aí, ok, e o que mais, né? Aquele momento expresso, what else? O que mais você vai me entregar? Porque, cara, isso aqui 1 milhão de gente já está fazendo. Eu acho uma coisa bem interessante também, Godoy, principalmente para os provedores de serviço, que tem ali seus racks, tem seus data centers, a capacidade também de você ter mais armazenamento com todo esse valor agregado em um menor espaço, né, que ocupe menos U no rack, né, aquelas unidades no rack. Isso também consome, como você falou, consome menos energia, consome menos espaço. Então, a densidade de servidores e equipamentos que você consegue colocar no mesmo rack aumenta.
Porque antigamente você não tem como aumentar o rack. Não fazem rack de 70 U's. Bem, pelo menos não é o padrão de mercado, né? Tem um Mas tudo padrãozinho ali. tem se adensado e diminuído com uma velocidade. Muita gente, inclusive, investiu em parques enormes, né, para crescimento do data center. Sim. E eu imagino que isso passou a ter uma ociosidade, porque a densificação, a consolidação dos equipamentos é de uma grandeza incrível. Sem dúvida. Então, assuntos, né, a questão de economia de espaço e energia. Você acabou de falar do Arelce aí, né? O George Clooney que se cuide aí com a sua chegada aí. Olha lá, viu? Fazer uma pontinha aqui. Mas o meu equipamento, a gente também costuma falar, eu consumo menos do que uma Nespresso. Oh. Eu consumo menos do que uma Nespresso para te botar de 3 a 5 petabytes em funcionamento. Nossa, pai. É incrível. Né? É uma grandeza que a gente não pensava. Ontem eu acabei de falar, ouvindo essa apresentação aí do IDC, uma das estatísticas que ele tem é que hoje em dia no mundo se cria 2,7 petabytes. Caramba! Eu vou falar por minuto, né? Mas eu acho que ele falou por segundo. Mas 2 petabytes por minuto se cria no mundo hoje. É incrível esse volume. Sim. E isso vai trazer demandas de espaço e energia. A energia está hoje na moda por causa, né, das restrições energéticas na Europa, principalmente, em outras partes do mundo. Então, o assunto pega fogo. Isso se junta com uma preocupação de sustentabilidade, meio ambiente e mesmo de fatores econômicos atrelados a isso, que vem também de normas. Você acaba cada vez mais tendo restrições, não só energéticas, mas como normativas de como trabalhar com esses consumos de espaço, energia e refrigeração tão altos. A gente endereça e resolve esse problema. Eu hoje, né, mais um item aí, a ventoinha do meu equipamento ajuda a resfriar o teu data center, porque para o meu equipamento praticamente não precisa. É uma brisa. Além do mais, 2, 3, 5 petabytes, como eu estou te falando, em espaços que antigamente eram impensáveis, sim, precisam ser administrados, precisam ser mantidos no ar. Vamos começar pela confiabilidade. Eu tenho cada vez mais dados que precisam estar disponíveis em qualquer momento para o meu negócio, para o meu cliente. Como que eu consigo fazer isso? A tecnologia então, do Flash ajudou a reduzir para números que antes eram impensáveis. Antigamente você falava de 4 noves de disponibilidade. Sim. A gente já começa falando de 6 noves. Na América Latina, eu sei que a minha estatística de disponibilidade já é acima de 7 noves. Caramba! São números que são impensáveis, sim, mas que tem aderência a uma necessidade de negócio. Cada vez mais isso se atrela, inclusive, com as questões de segurança. Tem um papo muito interessante. Quanto tempo uma empresa pode ficar fora do ar se sofrer um ataque? Que impactos que isso tem na subsistência dessa empresa? Confiabilidade é um assunto absurdo e que tem aí um monte de coisas atreladas. Mas até junto com tudo isso, 2, 3, 5 petabytes têm que ser administrados. Sim. Antigamente, eu trabalhei em alguns projetos que eu via antigamente você ter que calcular na sua força de trabalho, eu ia precisar de um recurso para cada 600 terabytes de armazenamento de dados. Era uma métrica que se usava, se eu vou ter aqui no meu ambiente 3 petabytes, são 5 vezes 600, então eu precisaria ter 5 pessoas para conseguir fazer aquilo se manter no ar. Não existe mais isso, até por causa dessas grandezas. Que bom. Aí, o equipamento tem que prover essa simplicidade na administração dele. A gente faz muita propaganda disso, de como que o meu equipamento ele é automatizado, como é que ele funciona de uma maneira muito mais simples e fácil, e que, consequentemente, esses números se multiplicam de uma maneira absurda. Tem um grande banco da Ásia
que eu sei que tem mais de 10 petabytes sendo administrados por uma única pessoa. Olha aí. Então, isso se reflete em produtividade, redução de custos operacionais e, principalmente, você, em vez de estar focado em fazer o equipamento funcionar e estar no ar, você pode olhar como que ele se integra ao seu negócio e vai gerar mais relevância de mercado, como é que eu vou criar mais serviços que vão funcionar melhor, fazer meu cliente interno, externo, né, serem mais eficientes e assim conquistar o mercado. Ou seja, desempenho, né, consumo, reduções de custo de consumo, Sim. reduções de impactos ambientais, até mesmo redução de lixo eletrônico é uma das preocupações que a empresa tem, como, né, diminuir o número de componentes para diminuir o impacto no meio ambiente, como que isso faz o equipamento estar mais disponível, mais seguro e como eu, de uma maneira mais produtiva, administro ele, fazendo com que isso seja mais relevante o negócio. Aí eu começo a falar da minha modelagem comercial, do modelo de subscrição, Sim. do modelo que Olha aí parece como com é que é o nuvem. tema. Né? Tá vendo? Ele cresce em camadas, que cada camada dessa dá para a gente fazer um papo enorme Vamos, aqui, vamos Vinícius. fazer uma série Cada aqui, um viu? deles dá para fazer. Né? Sem Nós e Game dúvida. of Thrones. Então, dá para fazer assim a subscrição, a venda como serviço on demand. Na verdade, não precisa ser como serviço só. A gente tem essa flexibilidade. Eu posso entregar o equipamento em que você compra, né, como CAPEX, Sim. mas mesmo assim eu consigo manter ele sempre atualizado. É o meu evergreen, que é Olha o que que eu legal. realmente falei, que é o que é realmente o produto que eu vendo. Essa capacidade, essa quebra do ciclo de obsolescência programada praticamente que a gente vê no mercado, essa experiência espiritual que eu falo, de ter que a cada 5 anos jogar fora aquilo Nossa, que você pai do comprou, para céu. ter que, né, montar um ambiente Chega a dar uma dor no totalmente coração. novo. Você sabe, é um estresse programado. A É, gente quebrou, não existe mais isso. E não é um artifício comercial, não é simplesmente um modelo comercial de, eu vou vir aqui, está incluso e vou trocar tudo para você. Não, eu tenho a forma de upgradear o ambiente sem parada nenhuma e que, né, gera uma economia no custo de propriedade que é pelo menos 50% mais barato do que o mercado tradicionalmente cobra do cliente. Eu sim. já estou, que nem eu comentei, há 8 anos no mercado, eu já tenho clientes que estão passando pela terceira revisão O de. terceiro rollout aí, né? Não, eu queria dizer, a terceira atualização do Sim, sim, ambiente deles, perfeito. já dessa forma, o cliente já nem acredita que antes vivia de outra maneira em relação ao storage. O problema dele é replicar esse modelo para outras partes da infraestrutura dele. A infraestrutura que evolui, que entrega a experiência de nuvem, né, que é Sim, justamente isso, simples, cresce quando você precisa e se atualiza, ele já tem no mundo de armazenamento de dados com a Pure. Ele gostaria que isso se muito replicasse para massa. todo o resto. Muito massa, Godoy. Você deu um recado aqui de forma indireta para quem está acompanhando o nosso episódio, que é o seguinte: quem está acompanhando, se você administra ambientes que você tem que ser babá da infraestrutura, de cuidar, ver se está tudo certo e aquela coisa toda, quantas horas do seu dia você está utilizando para fazer esse tipo de atividade? Bem, o que Godoy está dizendo aqui, você poderia estar fazendo uma coisa melhor para sua empresa, para sua carreira. Então, acho que é super interessante, sim, refrisar isso que você falou, Godoy, porque é a realidade. O mercado ainda assim tem muito dessas horas. Administradores, infraestrutura, gerentes de TI, CIOs, às vezes gastam muito tempo só cuidando de máquina, só cuidando de equipamento que não deveria ter esse cuidado, porque teria que ter essa inteligência. Então, Apagando incêndios no fim de semana. Quantas vezes o cara não nossa, está lá no fim de semana com a família e toca nem lá o fale. maldito Natal tá celular, chegando, falando: viu? ó, tem um problema, não, a janela não deu, a mudança deu Exato. problema, tem que fazer o rollout, tudo isso. A gente pensa em tudo isso, sabe, Vinícius? É. Essa é uma das características da Pure também, essa obsessão, né, do cliente satisfeito
e feliz com o que ele está fazendo, mas não só no sentido de, né, de dar risada, mas no sentido de poder ser produtivo, de Sim, esse é o poder objetivo. realmente entregar um trabalho realizador. É, Você está É perfeito essa questão de que o quanto você tem que se dedicar de fazer a infra funcionar, está errado. A infra tem que funcionar para que você faça outras coisas. exato. E coloque aqui na ponta do lápis, se tiver algum gestor de TI acompanhando, lápis e papel é a sua melhor tecnologia para falar assim, pô, será que se eu sobrar essas horas aqui do meu time já não paga minimamente um projeto desse? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Muitas das contas que a gente faz é só realocar recursos, cara. Ai, nossa, Vinícius, é aquilo que eu estava te falando. Uma das contas que eu tenho ajudado os clientes a entender é até a parte de segurança, que nem eu te falei. É, olha aí. A maior parte dos gestores executivos que estão um pouco afastados da tecnologia, eles têm uma dificuldade, às vezes, de avaliar o impacto da parada do ambiente dele em função de um ataque. Sim. Então, num ataque, né, em que você tem que ter uma restauração de dados, os gestores, em geral, acreditam que o ambiente dele vai estar de volta em 24 horas, mais tardar em 48 horas. A Ok. gente mostra didaticamente que muito provavelmente ele vai levar de 15 a 20 dias para recuperar um ambiente de fita Nossa. ou fazer o processo, né, de recuperação que ele acredita ser Sim. isso. Essa dissonância, né, esse entendimento diferente Uhum. é um risco enorme para as empresas e a gente tem mostrado que isso não precisa ser assim. A gente consegue, com o nosso equipamento, ajudar a ter tempos de recuperação de 5 minutos para um ambiente que o cara imagina que é 24 a 48 horas e que, na verdade, é de 15 a 20 dias. Caramba. O impacto que isso tem financeiro para uma empresa é incalculável. Sim. E a redução de risco e de custos que eu entrego atrelado a isso são ótimas. São Sem ótimas. dúvida. Gostaria muito de ter mais tempo e espaço com os clientes para mostrar para eles Pois é. como que a gente ajuda a fazer isso. Pois é. É um dos cases, inclusive, aí, vários dos nossos cases, porque essa Sim. questão da proteção do ambiente está incluso no meu modelo de entrega dos meus produtos. Eu não vendo soluções separadas, está tudo incluso no meu equipamento. E com isso, todos os meus clientes acabam tendo acesso a isso. Então, vários cases. Então, a gente comentou um pouquinho aí antes de começar, tem lá um case recente de um Verdade. banco, né, o BRB Card, não é um banco, na verdade, é uma operadora de cartões ligados ao Banco BRB, é uma empresa irmã, mas Sim. focado na questão disso, que focou a solução na questão de desempenho e disponibilidade. Então, teve reduções de tempos de transação que antes estavam levando 8 segundos para menos de 1 segundo, Nossa, que tem um pai, impacto olha aí. na experiência do usuário, na forma de gerar negócio, já muito grande. A questão de disponibilidade do ambiente, que é isso que eu falei, reduziu aí as janelas de manutenção e de atualização do equipamento para números próximos de zero. Mas, além disso, ele habilitou questões de segurança que tinham prioridades, né, estratégicas de negócio que eles não tinham nem planejado como resolver. Olha Eles já que tinham curioso. diagnosticado os riscos, alguns custos atrelados a tentar criar a solução para isso, e que a gente zerou. Simplesmente, Sensacional. eu comentei com você, eu vendo uma solução de segurança hoje de dados, em que de quebra eu entrego a melhor solução de armazenamento de dados do mercado, segundo o Gartner, nos últimos 9 anos. É E isso, muito então, foi massa. um do BRB Card, aí, é um caso público, a gente tem aí no site, quem quiser dar uma olhada. Opa. Muito interessante. O mercado financeiro tem tido hoje muita demanda em relação a todas essas questões que a gente tem falado. Verdade, principalmente, né, Godoy, porque cada vez mais as pessoas vão consumindo e vão comprando mais coisas pela internet e precisa que essas transações, não só entre usuário e aplicativo, sistema e site, mas também entre o ecossistema de aprovação, de compra online, tem um grande ecossistema que trabalha por trás, né? Então precisa que tenha essa segurança, essa confiabilidade no processo.
rapidez nas transações, confiança, né, que as transações estão íntegras e disponíveis, e tudo tem que acontecer dentro de condições de tempo que são, né, adequadas para o cliente. Você mesmo hoje Sim. vai pagar uma conta, né, você puxa lá o seu celular, faz por aproximação alguma coisa, você não pode passar 15 minutos lá esperando que a transação aconteça. Tem que ser Não, algo por favor, instantâneo. não. É isso, mas isso então impacta em toda a camada de infraestrutura. Você tem que ter uma rede adequada para transmitir, aí de volta, tem que ter, né, o processamento disso e tem que ter acesso aos dados Sim. necessários para, né, fazer a validação de tudo isso. Esses são os pilares aí da infraestrutura e que tudo está ligado ao negócio. Além do mais, depois de tudo isso, é o case também que eu acabei de citar, a utilização de todos esses dados. Então, hoje, eu entendo que todos os gestores, todo mundo de TI Verdade. também tem uma preocupação gigante com a monetização dos dados, da utilização de forma inteligente. Começa a entrar aí nos capítulos dos Big Data, dos Analytics, né, de Data Lake, a forma como você usa os dados e como você gera mais e mais negócio com isso. É um mundo que o mercado financeiro está muito adiantado em relação a tudo isso, mas que claramente está já passando para várias outras áreas do mercado, indústria, saúde, varejo, telecomunicação. Sim. São, de novo, capítulos São capítulos. inacabáveis de assunto Exatamente. para a gente conversar. A gente pode pegar assim no balaio de temas, botar, sacar Puxa, um, puxa um pronto, aí, é tema suficiente. E RH, né? Depois você ainda vai falar do RH, tem que ter Sim, pessoas capacitadas para trabalhar tudo isso, que tenham aí formas de, né? Inclusive agora ainda com a questão do trabalho remoto, verdade. digitalizado, tudo isso, e a carência de mão de obra. Então o leque, né, de recursos, né, o leque, desculpe, a falta de recursos Sim, no mercado é uma coisa que também já está, né, exponenciada. Todos sabem dos desafios em relação a isso, os desafios de capacitação, contratação e retenção, como fazer para que tudo isso aconteça. Por isso, às vezes, você ter soluções mais produtivas, automatizadas e eficientes te ajudam a diminuir um pouco deste impacto né, da questão do RH, que também hoje é uma das assombrações aí do peça-chave. gestor. Peça-chave para o sucesso de muitos projetos. Tem que ter o RH Claro. junto, tem que ter gente também muito bem especializada, saber selecionar, recrutar, capacitar, ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, né, com as pessoas. Enfim, as empresas são pessoas, a gente sabe aqui, sabemos, Sim. tem muita tecnologia, Mas mas tem o pessoas por crescimento trás. da tecnologia, consequentemente, aumenta o crescimento de ter recursos para trabalhar tudo isso. Sim, Ou você compensa com produtividade, então, o mercado cresceu, mas eu fiquei mais produtivo, então não preciso contratar, mas claramente não é isso. Todo mundo está expandindo, né, as necessidades de TI na empresa e, consequentemente, ter gente para, né, ocupar as posições e fazer o trabalho bem feito tem desafios enormes. A gestão desse RH atrelado a essas necessidades tem sido aí um dos maiores desafios. Um dos grandes, maior todos são, né? Que nem sim. eu falei, segurança, Todos. empenho, crescimento, você contratar, reter e capacitar está sendo também um dos pilares aí das conversas. Verdade. Agora, Godoy, com o BRB Card, o case de sucesso para 2022, então foi um ano bom, foi um ano positivo, um ano de Está sendo. crescimento. Ainda não acabou, Ainda não Vinícius, está acabou, sendo. verdade. Ainda não Segura mais um acabou. pouquinho. A gente tá gravando antes do Natal, então segura aí, gente. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas, então, isso eu posso falar um pouquinho aí especificamente do desempenho da empresa. Sim. Então, eu tenho os números macro, normalmente a gente tem algumas, né, formas de comunicar. Eu mesmo, nesse instante, a gente está num período aqui de blackout, então os anúncios do nosso terceiro quarter ainda não foram divulgados. Mas em relação aí, né, primeiro o desempenho do ano passado, que já foi divulgado, acho que a gente comentou alguma coisa na última Sim. conversa, a empresa já tem crescido em números genéricos de 25% a 30% ao ano de forma consistente Que legal. nos últimos anos.
Este ano a gente está crescendo ainda mais rápido, Vinícius. Incrível, Que incrível bom. os resultados da empresa globalmente. Tem sido anunciado aí Q1, Q2, Q3 ainda não, como eu falei. Mas dentro desse contexto, eu ainda posso te dizer que Latam tem feito resultados ainda maiores. Então, nós temos aqui crescido demais na América Latina e no Brasil, principalmente, também estou hoje com um destaque, o crescimento aí de um ano sobre o outro tem tido números dois dígitos Que grandes, legal. sendo que este último quarto aqui a gente espera até fazer mais do que dois dígitos, Opa, Vinícius. Coisa opa, assim na incrível. expectativa. E já estamos aqui trabalhando o Q4, né, com bastante força, bastante empenho. Acabou de Sim, começar, o meu ano fiscal começou, o meu quarto começou agora em novembro. E então a gente já está aqui buscando, é um último trimestre que é muito forte, o fim do ano costuma ter aí uma ação muito grande das empresas, verdade. bastante determinação das metas e já a preparação do ano seguinte, dentro de um ano que teve um cenário político muito Sim, complexo, um cenário econômico também muito chacoalhou volátil, não bastante. só a questão da inflação tem afligido o mundo inteiro, coisas que estão, né, o Ainda mundo hoje está presente, sofrendo bastante muito presente, né? com a questão de inflação. Então, a inflação global está gerando questão de aumento de custos de uma maneira aí muito sistêmica. A questão guerra com impactos em restrição energética e impactos também de relações econômicas. E a questão dos componentes. Isso também é uma aflição gigante que o mundo passou, a falta está passando pela Sim, falta de chip, e que também um pouco surpreendente para o mercado, mas dentro de uma estratégia da Pure, nós estamos passando ilesos disso por causa de toda uma estratégia que a empresa desenvolveu em relação aos componentes. Então, eu só não estou entregando tão rápido quanto eu entregava antes, porque o meu volume de vendas aumentou demais. E com isso, prazos que antes eu entregava em uma semana, passamos a entregar em questão de um mês. Eu tenho feito as minhas entregas na fábrica. Aí, eventualmente, eu tenho um período de importação. sim, Então, isso dentro de questões de, né, outros vendedores, outros vendors no mercado, a gente tem ouvido falar de tempos de entrega de 4 meses, 6 meses, nossa, até mesmo de um ano. Tem virado hoje um desafio que está engargalando indústrias todas, né, indústria automotiva, todas as outras indústrias hoje têm muito chip embarcado, com isso impactando, gargalando as produções. A gente tem passado ileso, tem sido outro diferencial competitivo no mercado meu, a entrega em 30, 40 dias dos meus produtos. isso é muito, muito curioso, Godoy, porque o tempo, às vezes, é crucial para determinadas soluções, né? Às vezes, o tempo é mais importante do que uma série de outras coisas. Ok, as outras coisas também são, mas quando bem resolvidas, né? Tecnologia, fazer valor, agregar valor ao negócio, ok, ok, forma de condições comerciais, ok, certo, tá tudo certo. Não precisa, não, é um tema que não se volta. Foi resolvido em fases anteriores. Mas a entrega, às vezes, é o crucial para vários negócios, né? Seja para uma E expansão, desafios, né? Às é um vezes tem desafio grande. urgência, às vezes É, você tem uma emergência que você precisa, crescimento. Então, que ótimo, eu queria bater na madeira aqui, né? Que bom que bate muita desse gente está lado aqui. crescendo. Muita gente está crescendo. Crescer não pode ser uma dor. Sim, Crescer tem que ser uma coisa legal, mas para a infraestrutura, geralmente dói, porque o equipamento atinge limites e que daí o gestor tem que trocar o equipamento, migrar, fazer, né, é. atividades atreladas, que é o que eu digo que a Pure quebrou uma série de barreiras em relação a isso. O meu equipamento cresce continuamente, você não precisa ficar migrando e ele ainda se atualiza. Mas, além disso, você tem toda uma integração. O ambiente não é só armazenamento de dados. E você precisa crescer a rede, você precisa crescer o processamento, e muitas vezes isso tem tido esses desafios de entrega enormes, enormes mesmo, trazendo algumas dificuldades. Quando o cliente tem um crescimento inesperado, ele precisa crescer Sim, rapidamente. E isso, então, tem sido um desafio.
Às vezes é a questão da segurança, que nem a gente falou, né? Ele teve aí algum problema, precisa fazer uma revisão do ambiente, tem que fazer isso de uma maneira rápida. Ou não, até preventivamente. Isso, para mim, tem sido, inclusive, como eu tenho toda essa nova proposta aí de proteção dos dados do cliente, o cliente imediatamente me começa, né, falou, não, gostei, está aqui, comprei, está aqui o pedido, mas me traz isso logo, porque eu não posso ficar exposto mais tempo. Os clientes estão entendendo essa nova higiene Legal. do ambiente de tecnologia, e com isso eles têm pressa de estarem adequados a isso, até mesmo às vezes por metas de conselhos, os conselhos entendem aí o problema e exigem que os gestores resolvam o problema num determinado prazo. Fazer isso acontecer tem sido aí também um problema. Mas isso tudo, Sim, então, 2022 foi muito rico para que nós em legal. relação a isso, Vinícius. Já estamos olhando 2023 aí com uma série de perspectivas Então, interessantes. conta aqui pra gente como é que vocês já estão. Bem, uma empresa tão inovadora, já está na vanguarda aqui do seu tempo, né? Já está sempre passos ou quilômetros à frente do seu tempo. O que 2023 vocês estão planejando aí e estão tentando lançar aqui e poder contar aqui também pra gente, né? Também tem camadas. Primeiro, em termos de crescimento, é sustentar e, na verdade, ampliar esse volume. A gente Maravilha. tem se destacado em função de ser hoje os geradores de tendência do mercado de tecnologia e toda essa minha proposta que tem trazido essa série de benefícios. Então, isso já me traz desafios de crescimento, a forma como eu vou crescer, em que mercados, de que jeito que eu vou ocupar esse espaço. Isso tem impactos desde contratações, como principalmente desenvolvimento de ação junto com meus parceiros. Planejamento estratégico, divulgação, marketing, que a gente já está fazendo para Uhum. ocupar esse espaço com Sim, essa mensagem. Essa mensagem, no fundo, ela é subsidiada por algumas questões tecnológicas que a gente tem trazido. Então, toda a forma de desempenho, crescimento dos meus equipamentos já endereça grandes clientes que têm alguns desafios atrelados a essas necessidades de grandes volumes de dados, com grande desempenho, com baixo consumo de energia e alta confiabilidade. Isso já me dá uma das linhas de trabalho. Eu tenho uma outra linha muito relacionada com o mundo de Big Data, Analytics, de objetos, dados não estruturados. Eu tenho toda uma linha de produto que lá fora já ocupa um espaço muito significativo, aproximadamente 50% do faturamento da empresa hoje que nos interessante. Estados Unidos já é atrelado com essa infraestrutura de dados não estruturados, que aqui no Brasil é muito baixo. Ou seja, brincadeira de vender sapato para índio, eu tenho muito espaço de crescimento previsto para acontecer em função destas soluções de grandes volumes de dados que precisam de grande banda para entregar, né, a requisição dos clientes, Sim, e que a gente acredita que vai trazer alguns novos mercados. Então, toda essa questão de inteligência artificial, machine learning, big data, IoT, que provavelmente vai estar atrelado com 5G, deve impactar um pouquinho na modelagem disso, e mais algumas utilizações que a gente vê diferentes aí, baseados no NFS, eita, para esse tipo de equipamento. mais um E tema. terceiro, né, e terceiro tema para nós, que vai balizar o meu planejamento do ano que vem, é a jornada para a nuvem, a questão dos containers e Kubernetes. Mais um assunto enorme, Vinícius, Sem para se dúvida. conversar. A gestão do container e Kubernetes, enquanto relacionamento com a infraestrutura, é uma tendência muito grande, é um desafio grande que está aparecendo hoje para todos os gestores de TI. A forma de fazer isso de uma maneira corporativa, eficiente, segura, atrelado à infraestrutura, está acontecendo. Que E a gente legal. tem uma solução integrada, que é o Portworx, que a empresa comprou aí no ano passado, e que traz aí uma série de benefícios em relação a tudo isso.
compor todas essas soluções integrados com a tecnologia, com o meu produto e o meu modelo de negócio, é um dos desafios que tem me trazido aí esse crescimento destacado no mercado. Sensacional, Godoy. Cara, que legal. Bem, chegamos ao fim do nosso bate-papo aqui, mas é aquela história, né? Que é com um gostinho de manda mais, não acaba não. Rebobina a fita aqui, troca o disco aí, e continua gravando aqui. Mas, agora eu queria muito agradecer demais. Super feliz de estar sempre conversando com você, conversando com todo o time da Pure. Eu agradeço demais aqui os insights que você nos compartilha e nos enriquece muito toda a comunidade. Saber que realmente tem empresas e tem pessoas dedicadas a olhar a necessidade, a entregar realmente o que tem de melhor para cada organização, para cada time, faz toda a diferença e me deixa muito feliz. Obrigado, viu, Godoy, pela participação. Eu agradeço, inclusive, porque quando é um papo inteligente assim, eu tenho muitos insights, eu aprendo e vou, às vezes, né, criando junto, né, com a conversa, novas ideias e novas propostas. Eu que agradeço, então, essa oportunidade de estar aqui junto com você e com o teu público aí conversando, e fico já convidado para participar de outras quando for possível. Vem assim, portas abertas, é sempre bom recebê-lo, sempre bom, maravilha demais. Bem, pessoal, você que está vendo ou nos ouvindo no nosso bate-papo aqui com o Godoy, o que você achou? Eu achei incrível, são insights maravilhosos. Com certeza, se você está assistindo ainda em 2022, pense em seu 2023. Se você já está assistindo para lá de 2023, pensa como a gente já estava falando desse papo em 2022 e o que você está fazendo hoje aí no seu futuro. Já estou aqui brincando de futuro. Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo esse e outros temas lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Vou colocar também o link do case lá do BRB Card que o Godoy comentou aqui. Eu acho que vale a pena você dar uma lida e realmente se apaixonar pela solução. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?